Nós, nesse domingo, próximo domingo, vamos retomar o Evangelho de Marcos. Estamos no ano B, no ano litúrgico, né? A liturgia é dividida em ano A, B e C. Ano B, estamos lendo o Evangelho de Marcos. Mas se tomarmos o domingo passado e retrasado e o anterior ainda, vamos ver que no último mês e meio, mais ou menos, nós fizemos uma pausa no Evangelho de Marcos e lemos São João. E lemos dentro de São João todo aquele discurso da Eucaristia, do pão da vida, da multiplicação dos pães. Bom, terminado isso, voltamos para Marcos. Mas a história de Marcos continua naquilo que aconteceu ali que nós lemos em João. Jesus tinha multiplicado os pães, tinha dado o discurso da Eucaristia. Então as pessoas corriam a Jesus, né? Jesus curava as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Bom, diante disso, né? Essa fama, nossa, alguém fez uma multiplicação, alimentou todo mundo lá no deserto, né? Está fazendo curas. Diante dessas notícias, vieram desde Jerusalém, da capital, né? Do povo israelita, foram até a Galileia, onde Jesus morava, né? Na cidade de Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, dos pescadores ali, e lá foram se encontrar com esse Jesus. E essas pessoas que vieram, os fariseus, os mestres da lei, que eram os dirigentes, os sábios, né, os cultos, né, eles vieram para ver que doutrina nova era essa que estava sendo realizada, quem era essa pessoa de nome Jesus. Bom, chegando ali, essas pessoas já chegaram, né, com preconceitos, por assim dizer, em relação a esse tal Galileu, né, mestre. Eles eram judeus, os judeus se achavam uma raça superior, né, e escutavam que esse Jesus devia ser o Messias, e na cabeça deles o Messias tinha que ser lá de Jerusalém, da cidade importante. Bom, eles chegam, veem esse Jesus, uma multidão, vê que ele tem discípulos, e esses fariseus se dão conta que os discípulos de Jesus, antes de se alimentar, eles não se lavavam as mãos. Então eles acham aí um pretexto para acusar esse Jesus e falar, realmente ele não pode ser um bom Messias, como dizem por aí, ele não vai ser realmente um bom mestre. Um bom mestre conhece as nossas tradições e sabe que nas nossas muitas tradições está escrito que não se pode se alimentar sem antes lavar as mãos. Então eles vêm, né? Temos essa primeira parte do Evangelho, os fariseus, mestres da lei, veem, né, que os discípulos de Jesus, eles não se lavam as mãos antes de comer. E aí eles vão confrontar a Jesus diante disso. Olha aí, Jesus, como assim que os seus discípulos não se lavam as mãos? A nossa tradição diz, né, que devemos lavar as mãos. Essa é a primeira direção. Fariseus vão com Jesus para acusar que seus discípulos não cumprem as regras, né? Bom, Jesus, diante disso, ele responde a esse grupo, aos fariseus, dizendo, né, os fariseus usaram o argumento da tradição, e Jesus vai responder usando um argumento muito mais sólido, muito mais profundo, usando as profecias. E a lei, a verdadeira lei, não essas regras inventadas pelos homens, mas a lei de Deus, né, que é impressa no coração dos homens. É verdade que a lei de Deus foi entregue lá por Moisés, nas tábuas, no tempo do deserto, mas também os profetas diziam que aquela lei escrita seria escrita também no coração humano. Então Jesus acusa isso, né, que eles têm que olhar para dentro do coração, para ver o que está no coração deles. O que diz a lei, né? Jesus começa chamando aquelas pessoas de hipócritas, muito forte, né? Seus hipócritas. Já dizia os profetas. O que dizem os profetas? Vamos ler aqui. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Então Jesus responde com um argumento muito mais profundo. E chegamos então, terceiro momento, né? Primeiro momento, os fariseus, mestres da lei, vão com Jesus. Segundo momento, Jesus responde a eles. E um terceiro momento é agora. Jesus então reúne, já não os fariseus,
não os mestres da lei, mas reúne em si toda a multidão que estava ali junto com os seus discípulos e lhes dá um verdadeiro ensinamento. Qual é esse verdadeiro ensinamento? Vamos ler as palavras de Jesus. Escutai todos e compreendei. Então, primeira coisa, escutar. Em segundo, o movimento do intelecto, da inteligência, de compreender o que diz a Escritura. O que diz a Escritura? O que torna impuro o homem. Lembra que todo o argumento era a impureza externa das mãos, que os fariseus acusaram a Jesus e seus apóstolos. Então ele diz, o que torna impuro o homem não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro do interior, do coração do homem. Pois é de dentro desse coração humano que saem as más intenções e imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Olha quanta coisa. Todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Bom, lembra que eu falei que Jesus estava ali em Cafarnaum? Havia uma multidão, tudo isso antes de chegarem os fariseus, tá? E o que estava acontecendo depois da multiplicação dos pães? As pessoas, né, podemos ler em Marcos capítulos antes aqui, um pouquinho antes, no capítulo anterior, nos últimos versículos, o que dizia que as pessoas iam até Jesus para serem purificadas e curadas. E eles tentavam tocar a Jesus. Olha só, os apóstolos foram acusados, né, por tocarem vasos, copos, pratos, que aquilo lhes estava fazendo impuros. E Jesus, que ele é a própria pureza, né? Versículos anteriores a tudo isso, as pessoas tocavam em Jesus e elas eram purificadas. Veja como tem um contraste entre quem é Jesus e seus discípulos, né? Que eles estão sendo purificados pela presença desse homem que é Deus, Jesus. Então é Jesus quem purifica o nosso coração, quem nos torna puros ao estar na sua presença, ao confessar a Ele essas imoralidades, todos esses pecados escritos aqui. Todos nós temos alguma coisa disso, mas indo à presença de Jesus, vivendo os sacramentos, somos purificados dessa maldade que está no nosso interior. E é isso que Jesus chama os fariseus a fazerem, a deixarem as regrinhas, tradições externas e olharem para dentro de si. E olhando para dentro de si, vão reconhecer que existe muitas dessas maldades, mas que existe alguém a qual nós podemos tocar com os sacramentos, com a nossa oração, e Ele vai nos curar, Ele vai nos limpar dessas impurezas. É isso que eles não conseguem enxergar. Eles estavam vendo a ação externa dos apóstolos, esqueceram de ver, não só com a vista, mas com a fé, quem estava ali, que era o próprio Deus, capaz de purificar todas aquelas pessoas e também o coração deles. Jesus, ele é contrário às tradições de higiene? Pois não. Né? Aqui o problema não é lavar ou não lavar as mãos. O problema está no julgamento dos fariseus, dos mestres da lei, de darem importância só àquilo externo e não olharem realmente, né, a verdadeira impureza, que é o pecado. A verdadeira impureza é o pecado. É claro que nós devemos viver a higiene e nos cuidar, né, mas aqui é muito mais profundo o tema. Jesus, diante daquela argumentação, né, da higiene, dos atos externos, ele convida, né, os fariseus a perceberem que existe uma realidade muito mais profunda, uma verdadeira impureza que pode matar, já não o corpo biológico do homem, mas a alma, que é imortal, que ela pode morrer pelo pecado, pode ser condenada. Jesus, ao confrontar os fariseus, ele é contra o culto religioso do povo judeu? Não. Ele aqui, ele sim chama a atenção, falando que esses fariseus
em vez de viverem o culto de verdade, né, eles vivem as tradições dos homens. Então, qual é o culto que Deus, que Jesus nos convida a viver? Temos que, para isso, olhar, né, toda a liturgia desse domingo. Na primeira leitura, Moisés nos vai convidar realmente a viver com profundidade o verdadeiro mandamento de Deus, os 10 mandamentos, né? Com tudo que implica isso. Mas também, como vai nos convidar a segunda leitura, a leitura de São Tiago, o apóstolo, ele vai nos dizer no final que a religião que Deus nos chama a viver é uma religião também do serviço, de ir ao encontro, de viver aquele resumo dos mandamentos de Jesus, né? O amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, de sair ao encontro, de ajudar o necessitado. Aí está, né, o verdadeiro culto que Deus espera de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, portanto, vivendo, né, esse mandamento, e dentro desse mandamento estar, ou assistir à missa, por exemplo, nos domingos, né? Lembra o mandamento de não faltar ao domingo e festas, honrar a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também está dentro dos mandamentos o assistir à missa dominical, vivendo isso com o espírito verdadeiro, com o coração, sem descuidar nunca também a prática da caridade, que é ir ao encontro dos necessitados, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós.